Vamos lá para a correção da atividade. Na primeira questão diz o seguinte: consulte a tabela trigonométrica da página 116 e complete o quadro. Bom, isso aqui é uma questão bem simples, porque você vai apenas consultar a tabela, né? E preencher aqui com os valores que faltam. Nesse caso, nós temos aqui o ângulo de 23 graus. Você consultando a tabela vai ver que o seno dele é 0,391, o cosseno é 0,921 e a tangente é 0,424. Na segunda coluna, nós temos o valor do seno, que é 0,616. Você vai lá na tabela, olha qual é o ângulo que tem seno igual a esse valor e vê que é o ângulo de 38 graus. E aí, o cosseno dele é 0,788 e a tangente dele é 0,791. Nessa coluna, nós temos o valor do cosseno, que é 0,139. Mais uma vez na tabela, você vai ver que o ângulo que tem esse cosseno é o ângulo de 82 graus. O seno dele é 0,990 e a tangente dele é 7,115. E aqui nós temos o valor da tangente do ângulo, que é 1,376. Observando a tabela, você vê que é o ângulo de 54 graus e dá o seno dele 0,809 e o cosseno 0,588. Vamos para a questão 2. A questão 2, ela diz assim: no triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. E aí ele dá valores. Se por acaso ele não tivesse dado esses valores, né, você iria pesquisar na tabela. Mas, como não são ângulos notáveis, ele dá os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo de 65. Então, observando o triângulo, nós vemos claramente que o x é cateto oposto de 65 e o y é cateto adjacente. Nós temos apenas aqui a hipotenusa. Então, nós vamos trabalhar aqui duas relações. Aqui usa o seno e a hipotenusa, aliás, aqui usa o cateto oposto e a hipotenusa, e aqui usa o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o x, ele está sendo o quê de 65? Que tipo de cateto ele é? Então, ele é cateto oposto. Nós temos cateto oposto e hipotenusa. Essa é a relação seno. E aí, o seno de 65 vai ser igual a x sobre 9, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele diz que o seno de 65 é 0,91. Eu substituí aqui. Calculei o valor de x, que é 8,19. Observando o y, nós vemos aqui, ó, que o y, ele é cateto adjacente. Então, nós temos a relação cosseno. Então, o cosseno de 65 é igual a y sobre 9. Substituindo aqui o cosseno de 65 dado na questão, que é 0,42, nós temos que y é igual a 3,78. E essa questão aqui é bem simples, vocês têm exemplo dela no caderno, né? E aí só confiram os resultados. O seno, observando o ângulo alfa, o seno dele é 12 sobre 13, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno dele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 5 sobre 13. E a tangente dele é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 12 sobre 5. Agora, analisando o ângulo beta, nós temos que o seno dele é 5 sobre 13, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno dele é 12 sobre 13, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente dele é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 5 sobre 12. Ok? A próxima questão é resolução de páginas de livro. Então, vamos lá. Temos aqui a questão 1 da página 112, onde ele pede, deixa eu ver aqui o que é a questão 1. Em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifique o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo B, nós temos que o cateto oposto é AC e o cateto adjacente é AB. Observem aí os triângulos, tá?
Em relação ao ângulo C, nós temos que o cateto oposto é AB e o cateto adjacente é AC. Na letra B, em relação a D, nós temos que o cateto oposto é F e o cateto adjacente DF. E em relação ao ângulo E, nós temos que o cateto oposto é DF e o cateto adjacente é F. Vamos para a questão 2, que diz o seguinte: calcule o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos destacados. Nós temos aí 2 triângulos, você vai observá-los. Eu não desenhei porque já tem no livro. Então, é uma questão simples também, onde a gente só vai calcular o seno, o cosseno e a tangente de A na letra A. Então, nós temos nessa questão aí que o seno de A é cateto oposto sobre hipotenusa, que é 3,2 sobre 4, que é 0,8. O cosseno de A é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 2,4 dividido para 4, né? Que é 0,6. E a tangente de A é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é aproximadamente 1,3. Isso aqui, quando vocês dividiram, perceberam que é uma dízima, né? Na letra B, você vai observar o ângulo C. Em relação a C, o cateto oposto dele é 4,2 sobre 7, que é igual a 0,6. O cosseno de C é o cateto adjacente dele, que é 5,6 sobre 7, que é 7, tá? Dividido para 0,8. Desculpa, gente. 5,6 dividido para 7, que é 0,8. E a tangente de C é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 4,2 dividido para 5,6, o resultado é 0,75. E aí vamos para a questão 4, que é uma questão muito interessante. Esse tipo de questão eu gosto de fazer desenhando o triângulo, né? Então, aqui é o seguinte. Ele pede o seno do ângulo B e ele diz que a área é 210 centímetros. E para calcular o seno, eu preciso do cateto oposto de B e da tangente do ângulo. Desculpa, da hipotenusa do ângulo, que são medidas que eu não tenho, né? Então, aqui, ó, eu chamei o cateto oposto, eu chamei de X, tá? Então, aqui, eu usei a fórmula de área, a fórmula para calcular a área do triângulo, que é a área igual a base vezes a altura dividido para 2. Nós já temos a base do triângulo, que é 20. A altura eu chamei de x, dividido para 2, igual a área que ele dá na questão, que é 210. Então, 20x é igual a 210, eu trouxe esse 2, multiplicando aqui. Eu tenho que 20x é igual a 420. Então, x é igual a 420, dividido para 20, que é 21. Então, a altura, que é o cateto oposto desse triângulo, do ângulo B nesse triângulo é 21. E eu ainda não tenho a hipotenusa, que eu também achei, tá? Eu chamei a hipotenusa AB de Y. Você pode chamar também de AB, simplesmente, tá? Você pode só chamar esse lado aqui. Eu quis chamar de letra por querer mesmo, tá? Então, do jeito que você fez, não importa. O que importa é estar correto. Então, eu descobri a hipotenusa aqui. Como eu descobri a hipotenusa? Usando nosso velho e bom Pitágoras, né? Eu disse que a hipotenusa ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Feitas essas contas aqui, ó, tá? Eu descobri que y é igual a 29. O y é minha hipotenusa. Então, aqui eu tenho a hipotenusa igual a 29. E agora eu já posso calcular o seno do ângulo B, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 21 dividido para 29. O resultado final da questão é esse daí.